Olá pessoal, hoje eu queria perguntar para cada um de vocês o que é necessário alguém ver para que ela, pelo que ela própria vê, possa dizer em seu coração que Deus existe. O que tem que acontecer no mundo para que isso aconteça? É isso que nós devemos entender hoje, porque existem muitas coisas que acontecem no mundo, claramente, que as pessoas podem ver todos os dias, durante a noite também. Enfim, tudo que a pessoa vê faz ela perceber claramente, de forma que ela não tenha dúvida, e sim convicção, de que Deus existe, é real. Ele é o Deus vivo. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Esse reconhecimento pode acontecer por qualquer pessoa, sem impedimento algum. Então, ninguém pode viver nesse mundo com uma desculpa de que Deus não existe. Ninguém pode usar uma desculpa, por mais esfarrapada que seja, para dizer que Deus não existe. Porque a manifestação que faz a pessoa entender em sua mente, em seu coração, que Deus existe, é claramente vista por ela todos os dias. De forma que a pessoa é indesculpável por causa disso. Então, você na sua existência, eu na minha existência, no tempo que nós estamos vivendo aqui nesse mundo, antes de nossa morte, nós, dia após dia, vemos muitas coisas que nos mostram claramente a grandeza de Deus, a sua existência, os seus atributos, o seu poder, a sua própria divindade. Então, são várias coisas que nos mostram isso claramente. E diante dessa constatação perfeita sobre Deus, a única coisa sensata, prudente e sábia que podemos afirmar é sim que Deus existe, é real. Ele se manifesta na vida das pessoas, ele fala com elas, ele se revela a elas todos os dias. Então, não há dureza de coração que resista a esse tipo de coisa. Não há incredulidade, não há ateísmo, não há religião, não há coração de diamante. Por mais duro que o homem seja, por mais arrogante que o homem seja, ou qualquer pessoa seja, ela não tem como dar uma desculpa satisfatória para dizer que Deus não existe. Então, quando alguém diz de forma insensata no seu coração que não há Deus, essa pessoa está totalmente e absolutamente errada. Porque o que de Deus se pode conhecer está sendo manifestado dia após dia diante de todas as pessoas, para que elas vejam com seus próprios olhos isso. Por exemplo, no Salmo diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Tudo isso pode ser visto por qualquer pessoa todos os dias. Então, são coisas grandiosas demais para ninguém perceber. É claro que a pessoa percebe. A pessoa vê na sua frente, diante dos seus olhos. Então, eu não sei de onde que vem esse tipo de coisa. Quem é que induz uma pessoa a esse erro? Será que é ela mesma ou outra coisa? Porque não tem cabimento isso acontecer em tempo algum. Não tem cabimento alguém passar a vida dizendo que Deus não existe, que não crê em Deus, que isso é uma balela, é uma história inventada, é uma mitologia, enfim. Eles podem dizer várias coisas a respeito disso. Mas essas pessoas que fazem isso, deliberadamente,
elas são indesculpáveis. E é isso que eu vou ler aqui hoje, nesse texto que está aqui na Epístola de Paulo aos Romanos. Porque em Roma existiam muitas pessoas que diziam que Deus não existia. E essas pessoas viviam assim. Mas elas estavam erradas. Por quê? O que de Deus elas poderiam conhecer era manifesto entre elas. Porque o próprio Deus manifestava a essas pessoas as coisas pelas quais elas podiam crer em Deus. É isso que ele fala aqui. Então eu vou ler esse texto aqui, que é muito bem claro e simples. E não deixa dúvida em ninguém. Então o texto está escrito assim, ó. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Então, geralmente, quando alguém diz que não há Deus, que Deus não existe, essa pessoa está detendo para si mesma a verdade pela injustiça do que ela diz. Porque o que ela diz, quando diz que Deus não existe, isso é uma injustiça que ela pratica contra si mesma. Ela está totalmente errada por causa disso. E vocês vão entender por que uma pessoa está errada por causa disso. Porque o prosseguimento do texto aqui vai esclarecer sobre essa questão. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Quantas bilhões de pessoas existem vivas hoje no século XXI? São muitas. E para todas essas pessoas, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre elas. Então, elas têm tudo, elas conseguem ver tudo o que elas podem conhecer de Deus. Por que isso acontece? Não acontece à toa. Tem um objetivo. Porque Deus lhes manifestou. Vou repetir esse texto. Ó. Porquanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles. Porque Deus lhes manifestou. Deus lhes manifesta todos os dias coisas que levam as pessoas a crer em Deus. A saber que Ele existe. A saber que Ele é real, que Ele é o Deus vivo, o Todo-Poderoso. Isso é algo claro e simples de se entender, pessoal. Não tem complicação alguma aqui. Quem complica é a pessoa que afirma ou diz em seu coração que não há Deus. Assim, de forma insensata. Ela vê muitas coisas, ela vê o mar, ela vê o céu, o sol, a lua, as estrelas, as grandes montanhas, as grandes florestas, os pássaros, os animais e várias outras coisas que ela pode ver. Porque tudo isso que ela pode ver é Deus lhe manifestando a ela o que ela pode conhecer de Deus sem impedimento algum. Então, essa é a real. A realidade acontece assim para todas as pessoas. Então, o texto continua dizendo aqui, ó. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo. Então, pessoal, os atributos invisíveis de Deus claramente se reconhecem desde o princípio do mundo. O seu eterno poder claramente se reconhecem desde o princípio do mundo. A sua própria divindade claramente se reconhecem desde o princípio do mundo. De geração em geração isso aconteceu para milhares de pessoas em cada geração. Todas as pessoas tiveram a oportunidade clara de ver tudo isso durante os anos de sua vida. Então, hoje também isso acontece e vai acontecer até o fim dos tempos, pessoal.
porque Deus não é injusto para com ninguém a respeito disso. Não, Ele está sendo justo, Ele dá a oportunidade, Ele dá várias oportunidades para a pessoa reconhecer Ele dá várias oportunidades para as pessoas reconhecerem os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade. Ele faz isso acontecer. Então o texto diz aqui, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por quê? Como você percebe os atributos invisíveis de Deus? Como você percebe o seu eterno poder? Como você percebe também a própria divindade de Deus? Como? Ele diz aqui, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então, toda a criação de Deus, em toda a criação de Deus que nós podemos ver, para todos os lugares em que olhamos, nós podemos reconhecer Deus por meio das coisas que foram criadas. É verdade, é assim que acontece. Por isso o texto diz, os céus proclamam a glória de Deus para você e para mim. E o firmamento anuncia as obras de suas mãos para você e para mim, para que ninguém em tempo algum possa chegar ao ponto de dizer que Deus não existe. Quando isso acontece, a pessoa está totalmente errada. Porque não tem como alguém ver tudo o que foi criado e não perceber a existência de Deus por meio dessas coisas que foram criadas. Isso é um fato, pessoal, real, literal. Não tem desculpa para isso. Ninguém, em tempo algum. Nem nos séculos que já passaram, nem no século presente, nem nos séculos vindouros. Ninguém vai conseguir inventar uma desculpa que possa colar. Não vai colar. Porque todas as coisas que levam a pessoa a crer em Deus já são manifestas. O próprio Deus manifesta isso para que as pessoas possam ver. Isso é claro e simples. Então o texto continua dizendo aqui, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens que veem todas essas coisas que foram criadas e, mesmo assim, dizem que não há Deus em seus corações, afirmam que Deus não existe, todas essas pessoas são indesculpáveis. Não tem desculpa. Ninguém pode ter uma desculpa para afirmar que Deus não existe, que não crê em Deus. Enfim, ninguém pode, em tempo algum. Não adianta inventar, não vai colar. Naquele dia do juízo não vai colar. Essa desculpa não vai colar. Essa desculpa é esfarrapada demais. Então, é isso que nós temos que entender. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, todas as pessoas que estão vivas hoje, pessoal, é isso que nós devemos esclarecer. Todas as pessoas que estão vivas hoje, elas têm conhecimento de Deus, sim. Porque o que de Deus se pode conhecer, como está escrito aqui, é manifesto entre elas. Porque o próprio Deus lhes manifestou para que elas conheçam Deus através das coisas que foram criadas. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Essa é a realidade de muitas pessoas. Essa é a realidade da grande maioria das pessoas que estão vivas hoje no século XXI. Elas estão nessa condição. Em qual condição? Tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças.
É assim que eles estão. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. É por isso que está escrito: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Ele diz isso de forma insensata. Porque se ele parar para ver a grandiosidade da criação de Deus, que ele pode ver a hora que ele quiser, ele pode chegar diante de uma praia e ver aquele mar, aquelas montanhas, aquelas ilhas, aquela imensidão de água. Não tem como alguém ver isso e não acreditar que Deus existe. Não tem como ela ver isso e inventar uma desculpa para afirmar em seu coração que não há Deus, ou que não crê em Deus, ou que Deus não existe. Não tem como, pessoal. Porque está escrito aqui: tais homens são, por isso, indesculpáveis. Essa é a verdade, pessoal. Então, eu não entendo como alguém consegue ver tudo o que foi criado e não chegar à conclusão de que Deus existe. Não tem como, eu não consigo entender alguém que não consegue ver tudo isso e afirmar que Deus não existe. Eu não consigo encontrar um cabimento nisso. Para mim não tem cabimento esse tipo de coisa. Diante do que está escrito aqui, não tem como, pessoal. Não adianta, nenhuma desculpa vai colar. Infelizmente, essa é a realidade. Então, se as pessoas quiserem continuar não acreditando em Deus, se as pessoas quiserem continuar não acreditando em Deus, dizendo que Ele não existe, aí é problema delas, porque agora elas já sabem que são indesculpáveis. É o que está escrito. Isso que está escrito aqui é simplíssimo. É algo muito simples para se compreender. Então, para mim, eu não consigo encontrar cabimento na mente ou na vida de alguém que afirma em alto e bom som que não há Deus, que Deus não existe. Isso para mim é algo totalmente absurdo, é insensato. Enfim, nem tem palavras para explicar esse tipo de coisa. Então, o que eu queria falar era isso. E eu espero que o que eu falei aqui é algo, porque o que eu falei aqui é algo que está escrito. Então, o que está escrito é algo relevante para a nossa época hoje. E esse texto que eu li aqui é importantíssimo. Então, era isso que eu queria falar a respeito desse assunto. Então, eu espero que vocês entendam isso, porque o que está escrito aqui é algo sério demais. E ninguém pode brincar com esse tipo de coisa, em tempo algum. Então, era isso que eu queria falar. Eu espero que todos entendam isso. Em nome do Senhor Jesus. Amém.